Como reagimos nos momentos difíceis? Aqui nós vamos trabalhar das seguintes maneiras. Eu vou estar colocando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, eu edito para a gravação, mas isso não impede a gente estar participando não, combinado? Olha só, tem uma colocação que está lá no Novo Testamento. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito assim: e já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Este é o versículo. Está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Quem falou isso aqui para nós? Quem falou? Quem lembra? Vocês têm até 9 horas para responder. Quem falou? Isso mesmo, não foi não. Não foi Jesus, não foi Mateus. Quando João Batista falou isso aqui, Mateus registrou, mas quem falou foi João Batista. Sabe que momento que João Batista falou isso? Na hora que o Cristo estava indo para o batismo. Quando Cristo estava indo para o batismo e entra no rio Jordão, onde estava João Batista pregando, estavam ali alguns dos discípulos de João Batista. No momento que o Cristo é batizado por João Batista e vira as costas saindo do rio, o João Batista fala para os que estavam perto dele: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E Jesus estava saindo do rio. Então, a partir deste versículo, nós vamos entender o nosso tema e o que significa essa fala de João Batista. Já está posto o machado à raiz da árvore. O que é árvore, gente? O que é árvore? A gente. Nós somos a árvore. Quando João Batista coloca: está posto o machado à raiz da árvore, ou seja, a vinda de Jesus, que está trazendo a boa nova, que está trazendo o Evangelho, a vinda de Jesus representa o machado. Está claro? A vinda de Jesus representa o machado. A raiz da árvore está colocada nos nossos pés. Então, eu quero que vocês pensem agora, antes da gente continuar no versículo, pensa em alguma dificuldade que você tem. Pense em uma dificuldade que você tem. Pensaram? Só uma, tá, gente? Só uma. Não, é difícil não, é uma só. E aí eu quero que vocês me falem. Me fala uma dificuldade que você descobriu em você. Quem começa? Eu começo. Pode falar. Ansiedade. Você é ansiosa? Isso. Então, ansiedade. Tá? Quem lembra de outra dificuldade nele? Se vocês tiverem dificuldade de achar dificuldade em vocês, pensa no seu marido, na sua esposa. Porque Jesus não falou que a gente vê no outro e não vê na gente? Falou ou não falou? Ele falou que a gente vê o cisco no outro. Então, me fala o cisco do seu marido, da sua esposa. Se você não conseguir ver a trave em você, me fala. Você já viu uma trave, a ansiedade. Como mais? Pode falar. Procrastinação. Procrastinação. Quem mais? Pode falar. Recomeço. Recomeço? Recomeço não é uma dificuldade. Recomeço é uma felicidade, meu filho. Tem muita gente que está estacionada e não recomeça. Recomeço é ótimo. Me fale uma sua. Impaciência. Só uma. Não, só uma. Não exagera, não.
Me fala uma Fechar dificuldade. ciclos seria uma dificuldade? Hã? Fechar ciclos. Fechar ciclos não é dificuldade. Não. Tanto que na parte terapêutica, fechar ciclos tem uma técnica que se chama Gestalt. É a pessoa começa e fecha. Começa a etapa nova e fecha. Tem dificuldade, deixar ir para casa. Então é procrastinação. O deixar para casa é procrastinação. O abrir e fechar é igual a gente falou no recomeço. Recomeçar é ótimo. Vamos só para ilustrar esse termo que você citou, nós temos uma música que fala sobre o recomeço. Qual que é o nome dela? Qual que é a música? Cantada lá por Clara Nunes. Levanta, Sacode a poeira. entrada na música. Tá? Olha o que fala. Reconhece a queda e não desanima. Recomeço. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o recomeço. Isso não é uma dificuldade, isso é um prazer. Agora, ok, eu fiz referência à música, mas vamos ver o que o Evangelho coloca para nós? Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, ele coloca: tornai a levantar as mãos cruzadas e os joelhos desconjuntados. Está claro? Então você vê que Paulo colocou lá atrás, 2000 anos antes da música. Tudo bem? Mas vamos voltar nas nossas dificuldades. Pense na dificuldade que você tem. Quem falou? Você tem dificuldade de perdoar? Então, o perdão não é a dificuldade, né? Perdoar é ótimo. Você guarda então alguma coisa. Rancor, mágoa, rancor. Ok. Rancor. Outra dificuldade. Você tem problema com a vaidade? Ou você não ouve vaidade? Outra dificuldade. Quem tem? Pode falar. Intolerância. A tolerância, tem dificuldade de tolerar. Então você é intolerante. Porque se você tiver a tolerância, está ótimo, meu filho. Intolerância. Qual outra dificuldade? Ô, gente, esse grupo aqui está muito evoluído. Falar para cima é difícil, né? Demora a surgir uma dificuldade. Outra dificuldade. Medo. Você tem medo? São muitas. Tem? Muito bem. Medo. Outra dificuldade. Raiva. Quem falou raiva? Você não pode, você falou vaidade. Senão você pega o problema de todo o povo, só você. Não. Quem falou, guarda a ansiedade e fica quieto aí. E deixa quem não falou falar. Cutuque seu vizinho. Você quer ver um momento? Hã? Ira. Raiva é ira. Raiva está aqui. Eu vou pegar a dificuldade que vocês vão ver que você se encaixa. Está mais fácil, tá? De janeiro para cá, quem já mentiu, levanta a mão para mim. Tá fraco. Vocês estão mentindo agora na minha frente. Aí está ficando feio agora. Agora ficou pior. Vou pegar um exemplo simples da mentira. Imagina, esse aqui é um celular. Seu celular está lá em cima da mesa, seu celular tocou. Aí você olhou e disse, é fulano, não vou ligar agora. 4 horas depois você retorna e fala assim, só agora que eu vi sua ligação, o que é isso? Eu vou perguntar de novo. Quem mentiu de janeiro para cá, levanta a mão. Olha como é que melhorou. Tá claro? Então tá, mentira. Vou pegar uma outra. Eu estou pegando de janeiro para cá, porque é ano novo, recomeço, é vida nova. Então a gente vem com aquela proposta que a gente tem que melhorar esse ano 2025. Quem comeu demais de janeiro para cá, no dia 1º, gente, tá? No dia 1º de janeiro para cá, quem comeu demais algum dia, levanta a mão para mim. Tá pouco. Aqui pegou quase todo mundo. O que é isso? Pula. Aqui. Quem fez algum
tipo assim, uma fofoca saudável. Levanta a mão. Fofoca construtiva. Isso, fofoca. Olha que beleza, olha quanta coisa a gente vai descobrir. Quem pensou negativo de janeiro para cá, pensou mal de alguém, pensou em sexo, pensou em droga, pensou em qualquer coisa, pensou em matar, político. Levanta a mão para mim, quem? Pronto, tá vendo? Pensamento negativo. Pensamento negativo. Tá bom, tá? Tá. A gente pegou quase todo mundo? Pegou. Eu acho que pegou, foi todo mundo aqui. Tá certo? Agora vamos voltar ao nosso versículo, capítulo 3 de Mateus, versículo 10. E já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nós falamos aqui diversas viciações do nosso quadro moral. Diversas. Porém, tem dois vícios que a gente não falou. E são os dois principais. Quais são? Orgulho e egoísmo. Qual que vem primeiro? Orgulho ou egoísmo? Os dois vêm juntos? Vem nada? Qual que vem primeiro? Orgulho? Quem acha que é orgulho, levanta a mão. Ótimo, pode abaixar. Quem acha que é egoísmo, levanta a mão. Ótimo, pode abaixar. Tem gente que não acha nada. Na hora que eu der a resposta, vai falar assim, é isso que eu estava pensando. Porque o mineiro adora o muro, né? Mas aqui o que vem primeiro é o orgulho. Aqui a maioria, o orgulho. O egoísmo vem depois. Quem coloca isso para nós? Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, ele coloca para nós assim: o orgulho representa a fonte de todas as nossas dificuldades. No capítulo 11, no item 11, ele fala assim: o egoísmo, filho do orgulho. Ora, se o orgulho representa a fonte, em outra tradução ele coloca orgulho, a raiz de todas as dificuldades, então, entendendo a árvore, a maior dificuldade que a gente carrega, todas estão relacionadas ao orgulho. E como nós somos essa árvore do egoísmo, a gente quer libertar da verdade, nós temos que agredir esse desordem. De uma hora para outra, eu consigo agredir o meu orgulho e acabar com tudo? Não. Tem gente que fala assim: você tem que deixar de ser orgulhoso, para de ser orgulhoso. Gente, a pessoa parar de ser orgulhosa, ela já tem que fazer essa árvore tombar. Não é simples. Por quê? Porque a gente ainda está carregando mazelas, dificuldades, transtornos, problemas. Estamos carregando. Está claro? De uma hora para outra eu não consigo, mas eu preciso lidar com esses dois desvalores, egoísmo e orgulho. Eu tenho que lidar com eles. Aí eu volto no versículo: já está posto o machado à raiz da árvore. O machado é a própria palavra que a gente está estudando aqui. É o machado. O que a gente está estudando aqui: está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que é isso, hein? Corta-se e lança-se no fogo. Não é ninguém que vai me cortar e me lançar no fogo. Eu farei esta opção. O que é lançar no fogo? Quando fala fogo, o que a gente liga? Fogo é o quê? Será eliminar. Quando a gente fala de fogo, quando a igreja ensinou para nós fogo, qual a ideia que a gente faz? Inferno. Inferno. Corta-se e lança-se no fogo. A gente acha que se a gente não conseguir fazer essas mudanças que a gente precisa fazer, a gente será lançado no inferno. Nós vamos entender hoje que não tem a ver com o inferno, tá? Até porque ensinaram para nós que, você imagina, Jesus veio ensinar sobre o perdão, e aí a igreja ensinou para nós que o inferno era o fogo eterno.
Ô, gente, o pior não é queimar. O pior não é queimar. É o fogo não apagar nunca. Você quer inferno pior que esse? Você queima, você nunca derrete, que eu nunca vi isso, você nunca derrete, o fogo nunca apaga. Não, isso que é inferno. É eterno. É eterno, o fogo é eterno. Olha como que Jesus, como que Mateus fala, e depois nós vamos ver essa fala no Evangelho, lá em Apocalipse, João trazendo também. O que é o fogo? Fogo é mistura de oxigênio com carbono, que é igual fogo. Moléculas de oxigênio com moléculas de carbono vai dar origem ao fogo. Mas se a gente não fizer movimentos de mudança, seremos cortados e lançados ao fogo. Ou seja, se é molécula de oxigênio com carbono, todo ser vivo precisa de oxigênio, concorda? Ok? Porém, onde está o carbono? O carbono é o único mineral presente na natureza, o único mineral que está em tudo que é matéria. O pincel tem carbono, o microfone tem carbono, camisa tem carbono, óculos tem carbono, quadro tem carbono, o chão tem carbono, a cadeira que a gente está sentada, a roupa, tudo que você pensar de matéria tem carbono. É o único mineral da natureza presente em tudo que é matéria. Quando Mateus coloca para nós a fala de João Batista, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, ou seja, se a gente não se melhorar, a gente terá que reencarnar. Se a gente não melhora, a gente reencarna. Entendeu? Por que a gente tem que eliminar esses valores aqui? Por que a gente tem que eliminar? Para que nós façamos o nosso processo de evolução. Só para vocês terem uma ideia, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz se encanta com a luminosidade de um espírito que se chama Asclépios. Asclépios. Na hora que o André Luiz está conversando com Jerônimo, ele fala da luminosidade de Asclépios, e ele fala do esforço que Asclépios fez para vir da região de onde ele está e dar uma orientação para os espíritos que estavam buscando a mensagem. Na hora que ele fala do esforço, o André Luiz fala que ele percebe a grande luminosidade de Asclépios. Aí ele fala, olha a pergunta do André Luiz, mas ele está numa luminosidade tão grande que não vai mais precisar de reencarnar? De tão distante que ele está? Aí o Jerônimo fala, não, meu filho, se ele quiser reencarnar, quando ele preparar o retorno dele para o plano físico, em 2 encarnações, ele pode demorar entre 500 a 800 anos no intervalo entre uma e outra encarnação. Olha a evolução desse espírito. Aí ele falou assim, mas ele está muito distante da Terra. Não, ele está muito iluminado, mas ainda está ligado à Terra. Aí o André Luiz pergunta, mas o que mais ele aspira? Aí olha a resposta que o Jerônimo vai dando. Quem está ligado à Terra planeja habitar em outros planetas do próprio sistema em melhor condição espiritual, como Júpiter e Saturno. Os que estão em Júpiter e Saturno planejam tomar conta do sistema solar, muitos deles envolvidos com o Sol. Os que estão envolvidos com o Sol planejam ficar envolvidos com a nebulosa. Aqueles que estão protegendo a nebulosa planejam proteger a galáxia. E aí o André Luiz se ensina a pergunta dele. Ou seja, quando fala que Asclépios está nessa luminosidade e o planejamento continua, aí eu fiquei pensando na gente. É difícil demais, não é? Para a gente ter um planejamento e não precisar mais de voltar em provação ou em expiação, a gente tem que saber
vencer essas dificuldades aqui no dia a dia. O medo, a irritabilidade, a arrogância, a raiva, a vaidade, o pensamento negativo, a mentira, a gula. São pequenas coisas, gente. Mas se nós não nos tratarmos, se a gente não fizer movimentos de mudança, a gente vai e volta, repetindo o mesmo trajeto. Entender? O mesmo trajeto. É simples? Não. Porque nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Já estamos. Quando eu consigo vencer essas dificuldades aqui na Copa, eu agrido o orgulho, eu agrido o egoísmo. Eu entrei numa casa espírita lá em Araxá, chama Casa do Caminho. É um trabalho grande que o Tadeu dirige lá em Araxá. E lá tem uma frase, na entrada da casa tem assim: antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, lembra-te de que tu és pó, e ao pó retornarás. Gente, isso é um choque. Quando a gente começa a entender a profundidade da colocação, antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, lembra-te de que tu és pó, e ao pó retornarás. Essa brigalhada que está tendo ali, esse monte de desavença, de transtorno, de agressividade, de confronto, olha, lembra-te de que tu és pó, e ao pó retornarás. Está claro? Esse é o nosso destino. Então, o que eu vou fazer para me libertar dessas situações aqui? Eu vou começar a usar o meu discernimento. Discernimento. Com o meu discernimento, eu vou agredir essas viciações da Copa. Quando a gente pensa como reagirmos diante dos problemas difíceis, que é o nosso tema, não tem hoje na Terra, não tem nenhuma situação entre nós aqui que a gente não sabe o que está certo ou o que está errado. Todos nós sabemos. Temos ou não temos a noção do certo e do errado? Todos nós temos. A gente pode até querer fazer algumas coisas do nosso jeito, mas a gente sabe quando a gente está certo ou está errado. Ou seja, é hora de usar o nosso discernimento. Com o nosso discernimento, eu venço determinadas dificuldades. Mas se eu não usar, eu vou priorizar as minhas viciações de passado. Entendeu? Até aí está tranquilo? Então, voltando ao versículo. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, o fogo é a reencarnação. Há quantos séculos a gente está indo e voltando? Vamos pegar um exemplo simples? No capítulo 8 de João, quando Jesus estava conversando, Jesus tinha acabado de fazer uma pregação sobre a importância do amor. E aí, os agressores da mulher adúltera, a mulher adúltera veio correndo até perto de Jesus e eles vieram com as pedras na mão. A Amélia Rodrigues, fazendo referência a este fato, ela fala da angústia dessa mulher de frente para uma parede, e ali esperando a fala de Jesus, dependendo da fala de Jesus, ela poderia ser morta, apedrejada. E aí ela coloca que foram instantes inenarráveis pelo tempo que demorou entre a pergunta e a resposta de Jesus. Por quê? A resposta de Jesus poderia salvar a vida dela, ou decretar a morte dela. Qual a pergunta que eles fizeram? A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Silêncio. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Quando Jesus demorou a responder, eles perguntaram de novo, e a angústia dela aumentava. E a Amélia Rodrigues coloca isso para nós no livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Franco.
E tu que dizes? Quando Jesus fala, atire a primeira pedra e quem estiver sem pecado, as pessoas começaram a jogar as suas pedras fora. Por que eles jogaram as pedras fora? Porque ali tinha discernimento. Ali tinha discernimento. Todos começaram a jogar a pedra fora. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Alguém entre nós aqui tem mais de 70 anos? Levanta a mão para mim. Mais de 70. 1, 2, 3, 4. Vocês foram os primeiros a jogar a pedra fora. Tá certo? Quem aqui tem menos de 30, levanta a mão para mim. Só você foi a última a jogar a pedra fora. Todo mundo, o que o João coloca para nós? E todos foram jogando as suas pedras fora. Do mais velho até o mais jovem. Todos jogaram. Porque naquele momento eles viram a dificuldade que eles estavam carregando. Quando Jesus falou, atire a primeira pedra que estivesse em pecado. Atire a primeira. Ok. Falando de mim, se eu estivesse lá como agressor, com a pedra na mão, eu tenho certeza que eu guardei a minha pedra no bolso da túnica, que tinha um bolso falso ali, e eu não joguei minha pedra fora, não. Sabe por que eu tenho certeza que eu não joguei a pedra fora? Porque eu estou aqui até hoje. Você também não jogou, não. Estou olhando bem para a sua carinha assim, você não jogou. Você devia estar comigo lá e guardou na túnica também a sua pedra. Porque veja bem, a chance de nós termos guardado a pedra, porque a gente não usou com discernimento, por mais que eles estavam ali como agressores, na hora que Jesus falou a frase, eles jogaram a pedra fora. Mas, gente, quanta coisa do Evangelho a gente escuta todo dia e a gente tem dificuldade de colocar em prática. Quanta gente tem dificuldade de colocar em prática, escutando o Evangelho, o que nós estamos fazendo? Guardando a pedra no bolso. Como quem diz, na hora certa, eu vou usar. Por nós andarmos intimamente armados, é que a gente está com dificuldade de se liderar nos momentos difíceis, das situações difíceis. Porque no fundo, nós temos ainda a pedra e não usamos o discernimento. No fundo, a gente ainda está usando, porque noção de certo e errado, todos nós temos. Vocês querem ver como que essa noção funciona, inclusive no plano espiritual? Um exemplo. No livro Missionários da Luz, no capítulo 12, intitulado Preparação de Experiências, uma jovem chega para o espírito de Manassés, que estava junto com André Luiz, e ela mostra um mapa reencarnatório dela. Quando ela mostra o mapa, ela chega para o André, para o Manassés, e fala assim: Manassés, aí Manassés cumprimenta. Então, minha irmã, você está pronta para reencarnar? E ela fala assim: Manassés, olha o meu mapa reencarnatório, olha o meu mapa. E ela abre o mapa. Eu fiquei pensando que deve ser assim, como um projeto de arquitetura, né? Só que o projeto de arquitetura tem um imóvel, uma casa, um prédio, uma loja, e ali é um porto. Ela mostra para o Manassés e fala: Manassés, eu não posso nascer desse jeito, eu não posso. E ele pega o mapa e fala: minha irmã, mas você está perfeita. Ela fala: Manassés, é isso, eu estou perfeita, eu não posso nascer assim. E ele fala: mas por que não? Olha o estado que você está. Ela fala: Manassés, eu vou cair de novo, eu não posso nascer assim. Manassés, aí ela pede assim: Manassés, conversa com o Alexandre para mim, conversa com o Alexandre e pede a ele para me fazer o meu mapa reencarnatório. Manassés pega o mapa, dobra, conversa com o Alexandre, e o Alexandre pega o mapa dela, abre e fala assim: ela está perfeita. O que ela gostaria? Aí ela chega e fala, o Alexandre pergunta para Manassés fala assim: ela disse, Alexandre, que se ela nascer desse jeito que está no mapa reencarnatório dela, ela vai falir de novo, ela vai cair.
ela vai cair pela beleza. O Alexandre olhou para ela, faz uma reflexão e fala assim: ela pode cair. Ela pode cair. E aí Manassés disse para o Alexandre: ela pediu para nascer com algum problema. E aí o Alexandre faz uma correção no mapa e coloca assim: ela vai nascer com um problema endócrino. Endócrino. No dia seguinte, Manassés encontra com ela e entrega o mapa. Na hora que ela abre o mapa, ela fala: um problema endócrino era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Graças a Deus, eu não caio pela beleza. E foi embora, despediu de Manassés e de Alexandre. Gente, a gente está no plano espiritual, pede para vir feio. Chega aqui na terra, quer ficar bonito. Chega aqui na terra, pede, vai olhar a cirurgia, vai fazer plástica, vai esticar não sei o quê, enxerga de um lado, retira do outro. A gente quer mudar tudo, mas lá a gente viu o mapa, a gente pediu, porque o nosso discernimento nos permitiu o pedido. Chega aqui na terra, a gente começa a inventar. Um problema endócrino, o que significa? Ou ela ia ter problema com obesidade, ou ela ia ter problema com a magreza. Ou seja, ela teria que preocupar com o bem-estar dela e não preocupar em encantar os olhares dos outros, não preocupar em seduzir as pessoas, não preocupar em seduzir e muitas vezes destruir lares, relações, pessoas, sentimentos, porque ela estava com um problema endócrino. Então, ela teria que preocupar com o bem-estar dela, alimentar bem, para não perder a saúde, nem pela obesidade, e nem sendo magérrima. Ela abraça o mapa e fala: era tudo que eu precisava. Entenderam como é que funciona o discernimento? Ficou dúvida? Não? Ok. Então vamos pegar um outro exemplo ainda desse livro, para a gente entender por que eu estou pegando exemplos da espiritualidade para conosco, para ficar mais fácil para nós entendermos por que passamos aqui na Terra com dificuldades. Primeiro, em função da gente não ter jogado pedras fora. Né? A gente guardou as pedras porque não usamos o discernimento das encarnações passadas, até porque Inácio Ferreira coloca para nós que entre nós espíritas, a maioria dos espíritas são egressos da Igreja Católica. A maioria de nós espíritas viemos da religião católica de outras épocas. Por isso que nós temos facilidade de entender o Evangelho, de entender o Novo Testamento, de entender o versículo. Você não entende um, mas entende o outro. Por que nós temos facilidade? A gente já escutou, só que a gente não praticou. Está claro isso? Ok. Aí fica fácil a gente. Então, as dificuldades que a gente tem são coisas que a gente semeou. Vamos pegar um outro exemplo, também do livro Missionários da Luz, também desse capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências. Uma senhora, conversando com Manassés, Manassés fala: então, minha irmã, preparada para chegar na terra? Ela fala: Manassés, você sabe o tamanho da minha luta, não sabe? Aí ele fala assim: minha irmã, você vai conseguir. Você ficou 30 anos estudando conosco do lado de cá, se preparou, resgatou, você vai conseguir. Manassés, mas não vai ser fácil. E aí no momento que ele se abraça, ela vai embora, aí o evangelista pergunta para Manassés assim: eu posso saber o que aconteceu com ela que a deixa tão insegura quanto a programação dela na terra? Manassés fala: pode. Na encarnação anterior, ela foi casada, e enquanto casada, ela e o marido tiveram 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, e ela sempre fez a função de beneficiar os filhos. Ela sempre foi grata a Deus pelos filhos, mas nunca conseguiu colocar limite neles. E às vezes criava atrito com o marido, porque o marido queria colocar regras e ela vivia falando: nossos filhos são bons, eles não precisam dessas regras, eles não precisam desses limites. E ela foi liberando, e eles entraram na adolescência e começaram a se envolver com os excessos.
O marido silenciou porque viu que ia ter que comprar brigas com ela e ele não queria. E o primeiro se envolveu com excessos, depois o segundo, o terceiro e a filha. Quando entraram na fase adulta, nenhum dos 4 filhos queriam seguir regras. E aos poucos eles foram desencarnando, envolvidos com excessos, com viciações, chegando prematuramente no plano espiritual. Quando ela desencarna, ela descobre que os 4 filhos estavam sofrendo nas regiões do umbral pelos excessos que eles promoveram quando estavam na terra. A dor dela fez com que ela trabalhasse tanto que, à medida que os méritos foram chegando, ela começou a trabalhar para ajudar os filhos a saírem da região do sofrimento. Depois que todos os 4 tinham saído, eles prepararam um novo retorno à terra. Ela vai voltar, vai se casar novamente e vai receber os 4 filhos. Um vem com deficiência visual, outro vem com paralisia mental, o outro vem com paralisia física, e a 4ª filha, que não terá nenhum problema físico, vai vir trazendo diversos transtornos no campo emocional. Entretanto, fisicamente é quem vai ser perfeita para ajudar a mãe a cuidar dos 3 irmãos, porque ela vai ficar viúva logo que nascer o 4º filho. Gente, é brinquedo? Não é brincadeira não. Você imagina, a gente aqui na Terra, quando olha uma situação dessa, a gente pensa assim: gente, mas o que Deus está fazendo com essa mulher? Só que a gente esquece, aí entra o discernimento. Ela sabe do quanto ela precisava para ajudar aqueles filhos. Ela pediu. Ela construiu o mapa reencarnatório dos 5 para eles voltarem juntos, corrigindo os enganos que eles cometeram. Ela da educação. Ela da educação. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Isso é educar. A palavra educar, no latim, educere ou educiere, significa desenvolver um potencial. Quando a gente se propõe a educar, nós estamos desenvolvendo o potencial do outro. Quando a gente se propõe a autoeducação, nós estamos desenvolvendo o potencial que há em nós. Então, o processo é de educação e autoeducação. Quando eu faço isso, eu alimento o discernimento. Quando eu alimento o discernimento, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Eu sei o que devo e o que não devo. Todos nós sabemos. O certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, todos nós sabemos. A gente pode não fazer, mas aí a escolha é nossa. Ela é íntima e é nossa. A partir do momento que a gente já sabe, nós podemos esvaziar essa árvore. E aí sim, a gente pode voltar na Terra em missão. E aí eu pergunto para vocês: qual é o objetivo da reencarnação? Para que a gente reencarna? Resgate. O que mais? Evolução. O que mais? Reparar erros. O que mais? Para que a gente veio para a Terra? Ajudar outros, aprender. Essa pergunta que eu fiz para vocês está no livro dos Espíritos. É a pergunta de número 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Pergunta 167. Purificar. Quem falou? Pode falar. Purificar. Vocês veem que vocês colocaram uma série de respostas, e lá
ele coloca para nós expiação. Expiação com X, porque tem gente fazendo expiação com S. E expiação com S, ainda acha que se encarna feliz que expiou a vida de todo mundo. Expia a vida de todo mundo, comenta a vida de todo mundo e fala: eu estou bem nessa encarnação, porque eu estou expiando mesmo. Tá? Mas veja, expiação com X. Expiação com X, sabe o que significa? Expiação é sofrimento, expiação é dificuldade. E aí a resposta continua, com consequente progresso na humanidade. Aí vem o que você colocou como resgate. A gente vai ter expiações. Por que eu vou ter expiações? Eu não fiz movimentos de mudança lá atrás. Isso é muito simples. Então tem expiação. Aí vem dor. Vem dor. Não tem outro caminho. Está claro isso? A partir do momento, mas a gente sofre expiação com X. Sabe por que é com X? O que é o X na matemática? Incógnita. X na matemática é incógnita. Ou seja, a gente sabe que tem sofrimento, mas a gente não sabe por quê. Por que a gente não sabe? Mas que tem. Está claro? Perguntando para vocês. Eu falei que a gente sabe, né? Eu sei. Mas vou ver vocês. Quem tem algum sofrimento aqui, levanta a mão para mim. Algum. Mas não me conta não. Isso, está ótimo. Tem gente que não levantou a mão não. Sabe por quê? Porque gosta de discordar de Emmanuel. Porque Emmanuel disse assim: todas as criaturas sofrem um bocadinho das experiências necessárias. Todo mundo sofre, mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. Todo mundo sofre. Se todos nós temos sofrimento, qual é o objetivo nosso aqui na Terra? Expiação, para corrigir. A gente veio aqui só para sofrer? Não, gente. Claro que não. A gente tem momentos de alegria, tem momentos de prazer, tem momentos de encontros, reencontros e também desencontros. Nós temos momentos de felicidade, mas ainda não é a felicidade plena. Ainda não é. Está claro isso? Ficou difícil? Não. Pergunta. Alguém tem dúvida? A hora que terminar aqui, vai falar assim: só que eu queria te perguntar, na frente do pessoal fica com vergonha. É para ficar sem vergonha agora. Dúvida? Não tem. Vocês são treinados para ficar calados? É mesmo? Esse é o presidente da casa que fala, que ninguém pode falar nada? É, perfeito. Você manda todo mundo ficar calado por causa da gravação? De jeito nenhum? Pode falar. Não. Pergunta dele: existe felicidade plena nesse mundo de provas e expiações? Não. Não. Sabe por que não existe? O próprio Livro dos Espíritos ensina isso para nós. É a pergunta de número 922. 922 do Livro dos Espíritos. É em torno disso aí. Olha a pergunta: qual é a medida de felicidade comum para todo mundo? O que todo mundo precisa para ser feliz? Todo mundo precisa ser feliz. Aliás, eu vou até anotar aqui. O que a gente precisa para ser feliz? Me fala uma coisa que a gente precisa para ser feliz. Quem me fala? Amor. 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 Sossego. Sossego. Eu ouvi sossego. Misericórdia. Sossego. O que mais? Honestidade. Saúde. Honestidade, respeito, saúde. O que mais? Caridade. Gente, aqui. Veja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Discernimento. Discernimento aqui. Discernimento. Aqui. Se a gente esperar tudo isso para a gente ser feliz, você sabe quando é que a gente vai ser feliz?
Nunca. Se eu esperar tudo isso para eu ser feliz, eu não serei feliz nunca. Qual é a primeira coisa para a gente ser feliz? Primeiro mandamento. Gente, dinheiro, criador. Vocês têm dinheiro? Ah, não é possível. Eu adoro falar para esse grupo rico. Porque o grupo rico está precisando de dinheiro, não? A primeira coisa para a gente ser feliz é dinheiro. Não é saúde, é dinheiro. Até para você poder manter a sua saúde, você tem que pagar. Mas claro, se você viver, não, você morrer, você tem que pagar. Não tem que pagar para nascer, pagar para viver, pagar para morrer. E isso é saúde para os espíritos. Não estou inventando nada. Olha aqui. Qual é a medida de felicidade comum para todas as pessoas? Olha o que o livro dos Espíritos responde. Do lado material, a posse do necessário. Do lado material, a posse do necessário. Você sabe o que você precisa, é a posse do necessário. Ah, eu estou precisando de uma mansão lá em Copacabana. Você precisa de uma mansão em Copacabana? Você está entendendo? Você pode atender a sua vaidade, mas nesse momento a gente precisa de roupa para vestir, alimento para ter saúde, a gente precisa de um emprego, precisa de salário, essas coisas que a gente precisa. Ele coloca do lado, ele coloca 3 coisas para a gente ser feliz. Do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. Volto na sua pergunta. Com as dificuldades que a gente está carregando aqui dentro hoje, eu sou a árvore. Eu sou a árvore. Avaliemos. Se somos a árvore, com as dificuldades que a gente está carregando hoje, temos a consciência tranquila? Não. Veja bem, quem se desesperou alguma vez depois que se tornou espírita? Quem se desesperou, levanta a mão para mim. Beleza demais, pode baixar. Cadê a fé no futuro? Se a gente tem a fé, não era para ter desespero, mas a gente se desespera. E olha o livro dos Espíritos. Qual a medida de felicidade comum para todo mundo? A posse do necessário do lado material. Consciência tranquila e fé no futuro do lado espiritual. Se a gente se desespera, porque a nossa fé ainda está muito miúda. Tá? E aí, se nós precisarmos disso tudo aqui para a gente ser feliz, nós vamos demorar demais. Tem como a gente ter a felicidade no mundo de provas e expiações? Plena não, mas nós temos momentos de felicidade. Nós temos momentos de alegria. Momentos. Tá claro? Agora, só que a gente estraga os momentos por causa dos desvalores. Benjamim de Israel foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, primeiro-ministro da Rainha Vitória na Inglaterra, uma das rainhas mais ovacionadas na Inglaterra pelas obras que ela fez, e eu estou fazendo referência ao século XIX. Ele foi primeiro-ministro dela, ele não era político, ele era advogado, e ele foi primeiro-ministro entre o ano de 1874 e 1880. E ele tinha uma frase que ela no primeiro momento parece ser sem sentido, quando ele dizia assim: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Explicando, o que significa isso? A vida é curta, basta que curta seja para a gente apequená-la ainda mais. Quando a gente discute, briga, agride, mente, altera o tom de voz, fica sem conversar 2 meses, 6 meses, 2 anos, a vida é curta e a gente está apequenando mais ainda a vida com desvalores. A vida é muito curta para ser pequena. Por que nós vamos apequená-la? Ou seja, eu preciso vencer as dificuldades e não usar essas dificuldades para apequenar as relações que eu tenho. A vida é muito curta para ser pequena. Está claro? Se eu já estou no plano de provas e expiações, eu já tenho movimentos expiatórios, eu vou cultivar esse equilíbrio. Mas vai demorar. Vai demorar. Então eu não tenho felicidade plena, mas a gente tem momentos de felicidade. Agora, como que eu faço, utilizando esses momentos de felicidade, como que eu faço para me libertar das situações difíceis? Usar o meu discernimento.
Sem discernimento a gente não se libera, a gente não se liberta. Está claro isso? Ficou respondido? Alguma dúvida? Então eu volto a uma colocação que Paulo fez quando ele coloca para nós, que eu trouxe no início, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, ele disse assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele fala para a gente não desistir nunca, não desistir nunca. Só que ele continua: e endireitai as veredas dos vossos pés. O que é endireitar as veredas? Endireitar o caminho. E o que é interessante de nós nos atendermos para isso, porque Guimarães Rosa, que foi um dos grandes escritores deste país, ele escreveu um livro que se chama Grande Sertão, Veredas. Veja bem, Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, só para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 1908 e desencarnou em 1969. Olha, imaginem vocês que naquela época ele nasceu numa cidadezinha que se chamava Cordisburgo. Sabe quantas pessoas tem hoje em Cordisburgo? Aproximadamente de 7 a 8 mil pessoas. Imagina há 100 anos atrás quantas pessoas tinham. É um vilarejo próximo a Sete Lagoas, Cordisburgo. Por que um vilarejo? Cordis, do latim, coração, cor, de coração. Burgo, do alemão, vilarejo, cidadela, cidade do coração, vilarejo do coração. Ele nasceu ali, ele tocou uma boiada por 240 quilômetros a pé pelo sertão mineiro. Mais tarde ele vai escrever um livro, Grande Sertão Veredas, onde ele vai criando personagens e vai associando com as suas viagens. E quando ele fala Grande Sertão Veredas, eu trago isso para nós. Grande sertão. Todos nós vivemos dentro de nós um sertão. A terra árida, seca, ensolarada, não produtiva. Todos nós temos esse sertão. Mas ele fala que para todo sertão tem veredas. A mesma colocação de Paulo, gente. A mesma colocação de Paulo está. Está claro? Quando ele fala endireitar as veredas, endireita o caminho dos seus pés, endireita, veja por onde você está caminhando, veja o que você está fazendo, use o seu discernimento, para com discussões vazias, para com discussões políticas que não levam a lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Vota em quem você sente que é sintonia de projeto e fim, para de tentar convencer o outro, isso não é problema nosso, para. Para que a gente vai convencer? Quem falou que a gente é dono da razão de alguma coisa? Quem fala isso para nós é Santo Agostinho, nos 3 últimos parágrafos do livro dos Espíritos. Nos 3 últimos parágrafos do livro dos Espíritos, ou seja, da conclusão, Santo Agostinho faz essa colocação. Para a gente se libertar desses excessos, está claro? Então, a gente tem veredas. Paulo coloca isso para nós, endireitar as veredas dos vossos pés. E Paulo ainda fecha: para aquele que manqueja, antes seja sarado. Ou seja, se a gente está mancando com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente aprende, endireitou as veredas, que a gente sai, levanta, sacode o coelho e dá a volta por cima, ou endireitar as veredas dos vossos pés, para que aquele que manqueja seja sarado. Em vez de a gente ficar ali mancando, tropeçando, que a gente sabe dessa dor, sabe dessa dificuldade. Mancar, a gente pode sair disso. Tropeçar a gente vai ter. Vocês querem ver um exemplo? Com qual idade, você sabe com qual idade a gente começou a caminhar? Nós começamos a caminhar entre 1 e 2 anos de idade. Praticamente todos nós entre 1 e 2 anos de idade. De lá para cá, quem já tropeçou, levanta a mão. Olha que beleza. A gente, todo mundo já
tropeçou. Mas nem por isso a gente ficou preso na pedra na qual a gente tropeçou, no buraco que a gente tropeçou. A gente levanta e segue, levanta e segue, levanta e segue. E nós vamos tropeçar até o final da nossa vida. Ok, gente, mas eu estou fazendo referência ao tropeço físico, e os tropeços emocionais, espirituais, mentais, morais, familiares, sociais. Mas a gente tropeça, vai lá e refaz a relação, tropeça e reconstrói com o amigo, com o familiar, reconstrói. Usa o discernimento para vencer mazelas anteriores. Se nós não usarmos, não adianta a gente ficar estudando. Se não usarmos, isso é como superar, como lidar, como reagir diante dos momentos difíceis, porque a técnica a gente já conhece. A técnica a gente já conhece. Ah, mas eu estou muito incomodado com algumas coisas que eu estou carregando. Eu estou muito incomodado. Aí o Cristo pergunta para nós, no capítulo 5, no versículo 47 de Mateus: que fazeis de especial? Eu estou incomodado? O que eu estou fazendo de especial? Essa mesma colocação nós vamos associar com a nossa literatura. Tem incômodo? Tem. Rubem Alves, no livro Ostra Feliz não produz pérola. Porque o que o Rubem Alves quer dizer? A ostra, para ela produzir uma pérola, tem que ter dentro dela um grão de areia. E ela está incomodada com aquele grão de areia. Quando ela está incomodada com o grão de areia, ela começa a produzir a madre pérola, ou um outro nome, que é um nome técnico, que se chama nácar. Ela produz o nácar, e o nácar vai envolvendo aquele grão, quando ela se abre, ali tem uma joia, a pérola. Ostra feliz não produz pérola. Se a gente ficar triste, a gente está incomodado, a gente está infeliz, nós temos grãos. O que a gente pode fazer? Como envolver esses grãos para não alimentarmos o mal-estar? É a pergunta de Jesus: o que fazer de especial? De especial na nossa casa? Era isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que tenha valido as nossas reflexões desta noite. Até breve, se Deus quiser.